Boa tarde, meninos. Olá, meninos, tudo bem? Fala, E aí, lindão. meu gordinho? E aí? Beleza? Você tá estiloso demais? Esse boné aí é pra esconder a cabeleira? Olha aí o tamanho que tá. Ó, o meu. Aqui não cresce, Colocar não, assim, ó. ó. Você já tá careca. Aqui não cresce, não. Aí, rapaz, tem cabelo demais aqui, ó. Ó o tanto, ó. Aí, ó. E aí, como que tá? Bom demais. Você chateado um pouco, ficar dentro de casa é ruim demais, né? Morrendo de saudade dos meninos. Difícil, Eles né? acham que. Eles acham que a gente não sente saudade deles, não, mas sim, tô morrendo de saudade, nossa senhora. Fazem muita falta, não fazem? Nossa senhora. Pra gente, nós que somos professores, a gente dá muito valor a essas coisas, né, Mel? Eu já falei pra eles que quem é professor de verdade, né? Quem é professor de verdade, ele sente muita falta, né, de estar dentro de uma sala de aula. Né, ter o contato com os alunos, ter o ambiente escolar, acaba sendo a vida da gente, né? Então, assim, a gente tá. Parece que cortaram um pedaço da gente e levaram embora, né? É porque, assim, nós somos professores por um único motivo. Nós temos esse dom, né? A gente nasceu para isso e a gente não consegue fugir disso. Nós poderíamos fazer Verdade. inúmeras outras coisas, mas, né? E dos privilégios que nossa profissão traz é isso, né? Esse contato com os meninos, a gente está vivendo junto, a gente está se relacionando com eles e vendo, né, a expressão deles quando a gente ensina alguma coisa. Essa convivência é muito importante, especial para a gente, né? É, Oi, e Luquinha. assim, a gente. O Luquinha tá aí, né? E aí, É, Luquinha? Muito bem. E deixar avisado para os meninos, né, o Fred, que estão acontecendo alguns problemas com o verdade. Instagram, não é isso? Né? Tá caindo, às vezes cai de alguns professores e tal. Isso nunca aconteceu comigo ainda, entendeu? E tomara que não aconteça agora também. Ó, tomara que não. Eu acabei de fazer uma live com o Catenaz, a gente deu aula pro primeiro ano, e durante a nossa live, galera, nós tivemos 7 quedas. 7 quedas. Mas assim, caiu, eu já volto logo em seguida, tá? Oi, Aninha. Pô, que legal, né? Ver A essa Aninha tá galera lá em aí. Goiatuba, Tá longe da gente, né? Na verdade, todos estão direto agora, de né, velho? Goiatuba. Vamos lá Galera, então? bora. Meninos, eu e o Melo, a gente tem um monte de coisa, né? Um monte de temas que a gente poderia falar com vocês. Um monte. Mas nós escolhemos um que eu acho que é um pouco especial aí. Eu acho que tem um pouco a ver com o conteúdo que os dois estão trabalhando, né? E que é muito, muito cobrado, né? Em vestibular, pelo menos na parte da ciência, é bastante visado. Então, assim, Demais, viu? nós. Bastante, né? Nós É. escolhemos como tema de hoje as tecnologias da Revolução Industrial, certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre Revolução Industrial, né? O Melo vai falar sobre a parte histórica, nós vamos falar, eu vou falar de física, ele também, o Melo sabe física pra caralho. Sei Então é o não. seguinte, meninos, a gente quer contextualizar vocês, que vocês tenham, nós vamos tentar traçar duas linhas paralelas entre os fatos históricos e os fatos científicos também, né? Para você entender um pouco, né, como que surgiu, o que aconteceu nesse processo. Deixa eu te Só uma falar uma coisa. coisa. Hum. A tesoura entrou aí, viu? Ah, entrou? Tá me vigiando? É. Aham. Não, eu pedi para ela entrar para ver se o áudio estava legal, se você estava escutando bem. Só fala um pouquinho mais alto. Tá baixo aí? Só um pouquinho mais Me- alto. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Não, é o seguinte, Melhorou. galera. É porque é o seguinte. Nós vamos falar sobre, eu acho que um dos grandes triunfos tecnológicos da Revolução Industrial
foram as máquinas térmicas, né? Então eu quero começar rapidamente, galera, deixando claro para vocês o que, que a gente considera como uma máquina térmica, né? O que, que são essas máquinas, tá certo? Então é o seguinte, rapidamente. Galera, a gente vai chamar de máquina, primeiro, o que, que é máquina? Por definição, nós não temos, né? Hoje em dia, quando a gente fala de máquina, a gente pensa só em altas tecnologias, mas a máquina é qualquer instrumento feito para realizar um serviço ao nosso favor. Qualquer coisa que vá realizar uma tarefa a nosso favor é chamado de máquina, certo? Por exemplo, você vai trocar o pneu de um carro, você usa um macaco hidráulico, que é uma máquina, você usa uma chave de roda, que é uma máquina. Quando numa construção, uma pessoa lá, um operário, para carregar areia de um lado para o outro, cimento, que é muito pesado, né? Uma pessoa só consegue carregar um saco de cimento. Mas se o cara usar um carrinho lá um carrinho de mão, ele consegue lá carregar 3 sacos de cimento. Ou seja, uma pessoa vai sozinha, carrega 140 quilos, 120 quilos, né? Então, para isso, ele usa uma máquina térmica. Desculpa, uma máquina, né? Que é uma máquina simples no caso de um carrinho de mão, certo? Ele usa um processo de alavanca para, na verdade, ampliar a força dele, mas sem alterar a energia. Porque a quantidade de energia, outro conceito básico que a gente vai precisar ao longo dessa aula, é a gente lembrar, galera, que a energia ela não pode ser criada e não pode ser destruída. A energia só pode ser transferida ou transformada. Não existe processo que cria energia e não existe processo que destrói energia. Nós só temos processos que transformam ou transfiram energia, tá certo? E a máquina térmica, logicamente, ela atua nesse processo. A máquina é chamada de térmica porque ela atua justamente com o calor. E aí nós temos que lembrar que calor é quando a gente fala de uma forma de energia que se move de um ponto para outro devido a uma diferença de temperatura, tá? Então, calor é energia térmica em trânsito. Aí a gente tem que lembrar, para que essa energia esteja em trânsito, eu preciso ter fontes de maior temperatura e fonte de menor temperatura. Então, quando a energia flui de um ponto de maior temperatura para um ponto de menor temperatura, certo? Essa energia que flui da fonte quente para a fonte fria, nós chamamos de calor, tá certo? Então, calor é energia térmica em trânsito, tá bom? Então, as máquinas térmicas são nada mais do que máquinas que usam esse calor e transformam esse calor em trabalho, certo? Em trabalho mecânico, em movimento. Melhorou, meu? Tá. Você tá escutando uma... Melhorou? Tá? Ficou melhor assim? Não, tá bom, tava bom. Melhorou aí? Tá bem, tá bom, tá bom. Ah, beleza. Então é o seguinte, galera. Então, se calor é uma forma de energia, eu quero transformar essa forma de energia em outra forma de energia. Eu vou transformar em energia mecânica, certo? Principalmente cinética, que é a energia do movimento. Então, o meu desafio com a máquina térmica é usar um tipo de energia que é a energia térmica, certo? Que surge a partir de uma fonte quente, né? Então, eu quero usar essa energia para transformar ela para obter energia mecânica, certo? E para você ter uma ideia, galera, que isso é um processo relativamente simples. Fala, Bruno. Não, isso aí nós vamos puxar lá para a Revolução Industrial. Isso, que é um processo relativamente simples, que os primeiros relatos de quando isso foi feito pelo ser humano data lá do século I depois de Cristo, em Alexandria. Um cara chamado Heron, lá em Alexandria, ele fez uma máquina extremamente simples, que na verdade era uma bola de ferro, certo? Uma bola de ferro. E embaixo tinha uma caldeira onde tinha água e tinha um tubinho que subia, e esse tubinho entrava dentro dessa bola de ferro através do eixo. Então, quando eu aquecia a água, o vapor subia, o vapor da água subia e ia para dentro dessa bola de ferro. Essa bola de ferro, ela estava ligada a um eixo, então ela podia girar. Aí, lá, ele tinha 2 biquinhos, parecendo 2 bicos de chaleira. Então, quando o vapor ali dentro ganhava pressão, né, ele era expulso por esses biquinhos. E então, o que acontecia? Ele fazia essa bola girar. Então, quando você colocava fogo, quer ver? Deixa eu consigo isso aqui, ó, quer ver? Quando você colocava
fogo lá embaixo, você liberava calor e esse calor era transformado em movimento, certo? Galera, eu tenho certeza que vocês vão entender se vocês lembrarem de uma outra coisa. Se vocês lembrarem da panela de pressão. Quando a sua mãe pega a panela de pressão e coloca lá no fogo, lá, não sei se vocês sabem cozinhar, o Melo cozinha bem pra caramba. Quando Nós vocês cozinhamos colocam... bem. eu gosto bastante. Mas Gordo cozinha bem. É isso que eu ia falar. Sou suspeito pra falar, né? Todo gordo cozinha bem. Aí o seguinte, meninos, ó, eu vou mostrar o desenho aqui pra vocês rapidinho. Eu consegui aqui, ó. Olha o desenho aí da máquina, tá vendo? Aqui embaixo nós temos o fogo, aqui dentro desse reservatório de baixo tem água. Quando a água aquecia, o vapor começava a sair nesses dois bicos e aí começava a girar essa bola. Galera, pra que servia isso? Pra nada. Servia pra porra nenhuma. Mas, servia pra merda nenhuma. Mas eles usaram isso como um modelo, já que eu estava conseguindo, é uma prova de que uma máquina conseguia transformar uma forma de energia em outra, certo? Então, galera, essa máquina... Isso no século I, né, velho? Século I depois de Cristo, tá? Século I. Isso, século I. Aí, depois disso, galera, para você ter uma ideia, o Melo pode falar melhor sobre isso para vocês depois. Aqui eu acho que o tempo é curto para falar sobre essas coisas todas. Mas nós tivemos uma etapa da nossa história onde o desenvolvimento científico foi extremamente restrito, né? Para não dizer que ele foi praticamente nulo. Então, demorou-se muito para que houvesse inovações tecnológicas. Até houveram ideias que foram desenvolvidas, né, e tal, só que não se falava muito sobre essas coisas. Então, não chegou a se catalogar muitas coisas foram perdidas, né? Então, por exemplo, o seguinte... Um cara chamado Giovanni Branco, na Itália, ele construiu um protótipo do que seria a nossa primeira máquina térmica, né? Um outro cara chamado Denis Papin, na França, ele reproduziu uma coisa parecida com essa que eu mostrei para vocês, só que lá ele percebeu um probleminha, que era a questão da válvula, que se eu aquecesse demais e se a pressão aumentasse demais, eu poderia ter acidentes. Então ele desenvolveu uma primeira válvula de segurança dessas que a gente tem na nossa panela de pressão hoje em dia. Tá? Então foram coisas que foram uma ideia, né? Foi puxando a outra, né? O desenvolvimento foi desencadeado nesse processo e aí foram dando foram dando margem a novas ideias e a novos experimentos. Tá certo? Isso aí. Só linkando, só continuando, Fredinho, assim, esse pensamento maravilhoso seu aí. Você pega, porque quando a gente fala de revolução industrial, a gente está marcando um momento da história, né? Nós estamos recortando um momento que para muitos historiadores, para muitos, não se fala em revolução, se fala numa evolução industrial, né? Eu sou meio assim em relação ao termo, porque antes do século XVIII não tinha indústrias, mas existiam máquinas, correto? Então, é certo a gente falar assim que houve a partir da segunda metade do século XVIII, né, que é o marco ali de um processo industrial, né, o que nós tivemos antes foram processos de evolução tecnológica. Então, eu sempre falo para os meninos, Fred, que quando eu dou aula de revolução industrial, que tem uma palavrinha que eles não podem esquecer nunca, nunca, quando se fala de revolução industrial. Isso chama-se tecnologia, né? Tecnologia. Não se pode falar em evolução, né, do ponto de vista de máquinas, não se pode falar de uma revolução industrial, sem você ter na sua cabeça a ideia de que tudo gira em torno de tecnologia. E de onde vem a tecnologia? Aí que é o legal, né? Vem do pensamento racional. Então, quando você fala assim, no século I depois de Cristo, o que eu tenho historicamente falando? Eu tenho um mundo greco-romano, eu tenho um mundo clássico, né? E onde o pensamento humano, o pensamento racional, ele é muito valorizado, não é? Por mais que seja um pensamento mais primitivo, evidentemente, eu não estou falando de uma ciência ainda empírica tal qual nós temos, mas já é o prenúncio dessa ideia de uma evolução do pensamento.
né? E aí quando você fala assim, teve um momento da história que barrou, você está falando da Idade Média, e na Idade Média, em função do pensamento ser impregnado pela Igreja Católica, né, e não limitar o pensamento, mas limitar a divulgação desse pensamento, né, você tem uma limitação desse processo. Mas, por exemplo, Fred, na Idade Média nós tivemos, por exemplo, moinho d'água, que até então nós não tínhamos, né, que é um avanço tecnológico tremendo, que acelerou o processo de produção. E houve incorporação de muitas tecnologias orientais, né, que foi muito importante em todo o processo de evolução, principalmente agrícola, né? Mas, claro, Melo, claro. Só uma coisinha que eu queria falar, assim, pegando um gancho aí no que você está falando. O que a gente tem que entender é o seguinte, galera, eu disse, não é que não houve, né? E é igual o Meto falou, a questão do pensamento. O pensamento, ele era extremamente valorizado e nesse momento surgiram algumas indagações. Eu sempre falo para os meninos que o ser humano, ele é extremamente motivado por duas coisas. Tem duas coisas que motivam demais o ser humano. Preguiça e curiosidade. Não é? O ser humano é extremamente motivado por essas duas coisas. Nós temos uma necessidade muito grande de tornar a nossa vida mais fácil. E quando nós estamos inculcados com alguma coisa, quando alguma coisa te intriga de alguma forma, você, nesse momento, pensando sobre essas coisas, é que você consegue evoluir os conceitos, evoluir as ideias. Então, esse primeiro ponto lá na sociedade greco-romana, dos filósofos, foi extremamente importante para que essas indagações começassem a vir. A partir do momento que alguém não concorda com aquilo que foi dito, cabe a ela pensar e tentar dar uma resposta melhor. E é assim que acontece a evolução das coisas. Não, e Fred, show de bola, velho. Porra, que massa. Eu tava dando uma aula com o Milton, de biologia. Nós demos uma aula ontem, no segundo ano. O Milton, chegado. Nós demos uma aula ontem, foi muito massa, para o segundo ano, sobre as epidemias e as pandemias no mundo, né? Assim, não tem nada a ver com questão tecnológica, mas tem a ver com o que você falou. Em momentos de caridade, em momentos de carência, né? Principalmente de uma carência econômica, né? De uma carência humana, né? A sociedade passa por ela, e normalmente o momento que vem posterior a essas crises, né? São de extrema evolução mental, são de extrema evolução racional, são de extrema evolução tecnológica. Ô, Melo, e ainda tiro uma das coisas, por exemplo, que um dos temas que a gente sugeriu para fazer uma aula era sobre as guerras, né? E a quantidade de evolução tecnológica que acontece durante as guerras, né? Vamos passar ciúme neles? Nós vamos fazer uma aula, meninos, para os meninos do 9º ano, e nós vamos falar sobre isso, né? Eu não sei se tá dando alguns problemas também, mas tomara que tenha como ficar gravado aí, quem se interessar depois pode ir lá assistir. Nós vamos falar das tecnologias da Primeira e Segunda Guerra Mundial, meus meninos. Olha o que nós vamos trabalhar, que loucura. Então vamos lá, Fredinho. Vamos lá. Agora só uma coisa. Por que eu dei um exemplo do século I depois de Cristo, depois o meu segundo exemplo foi só de meados do século XVII? Porque além de ter toda uma questão histórica, como a gente está comentando aí, né, a divulgação dessas ideias e tudo, também a partir desse momento aí, a partir do século XVIII aí, houve também o entendimento das pessoas de que investir em tecnologia era uma coisa boa, né? Isso foi uma das coisas que fez com que a Inglaterra se tornasse o berço do nosso tema aqui hoje. Exatamente. Né? Quando a gente fala de revolução industrial, propriamente dito, né, a gente tem mania de dividir a revolução industrial em fases, e a primeira revolução industrial ela acontece justamente na Inglaterra. Né? E se acontece na Inglaterra é porque tem motivos para acontecer na Inglaterra e não acontecer em outros locais. Né? Eu sempre, Fred, quando eu dou esse conteúdo para os meninos, né, eu já dei isso no segundo, vou dar esse negócio também no terceiro para os meninos, já dei no curso, eu sempre faço uma comparação de Inglaterra e França nesses processos de desenvolvimento tecnológico. Né? A Inglaterra sai à frente mais ou menos 50 anos, Fred.
São 50 anos de diferença para os franceses, né? E aí eu não vou falar nem em relação ao Brasil, né? Não, O Brasil são séculos. Melo, e 50 anos até esse momento, cientificamente falando, não era nada. Né? Pois não era nada. Né? Então, assim, por que a Inglaterra foi a pioneira nesse processo? Existem vários elementos que nos colocam isso, e se eu for explicar cada um deles, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Né? Então, assim, eu estou desocupado. Eu também estou livre. Eu também estou livre. Mas, assim, o pioneirismo inglês, ele pode ser caracterizado especificamente, tá, por alguns fatores. A primeira coisa, a derrubada do absolutismo na Inglaterra. Né? No século XVII, em 1689, nós temos o final de uma revolução, uma das revoluções que fizeram parte da Revolução Inglesa, que é a famosa Revolução Gloriosa. Gloriosa. E essa Revolução Gloriosa, ela acaba justamente com a elaboração de um documento pelo parlamento inglês, chamado de Bill of Rights. Bill of Rights, Declaração de Direitos, aonde eles derrubam um regime absolutista, tá? E instauram um regime parlamentarista. E vale lembrar, Fred, que quem compõe o parlamento inglês nesse momento é o maior interessado nesse desenvolvimento, que é a burguesia. Então, a Revolução Inglesa, ela afastou o absolutismo, ok? Criou um sistema político novo, onde esse modelo de Estado, tá, com características liberais burguesas, vão incentivar o processo de Revolução Industrial. Então, primeiro fator, não é? A Revolução Gloriosa. Segundo fator, como você disse muito bem, para nós termos desenvolvimento tecnológico, além do pensamento racional, além da motivação do pensamento, né, precisa ter o quê? Dinheiro. Né? E a Inglaterra conseguiu, durante toda a Idade Moderna, durante todo o Antigo Regime, acumular riquezas, principalmente através das suas companhias de comércio. Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais. Então, a Inglaterra fez um bank haul. Olha só. A Inglaterra fez uma, fez uma acumulação. Certo. E essa acumulação, o engraçado, Fred, foi chamado por Karl Marx de acumulação primitiva de capital. Acumulação primitiva de capital, que é onde... Por que primitiva? Primitiva porque na visão marxista, até esse momento da Revolução Industrial não existia capitalismo. Que o capitalismo só vai surgir a partir daí. Mas isso é uma outra discussão. Tá? Então, ó, Revolução Gloriosa, acúmulo de capital. Tem que ter o quê? Tem que ter, além de um governo que incentiva e dinheiro, tem que ter, tá, pessoas para trabalhar. Tem que ter matéria-prima, correto? Desde o século XV, século XVI, a Inglaterra ela começa principalmente com a Rainha Elizabeth, lá no início, na segunda metade do século XVI, ela cria uma lei na Inglaterra chamada de Enclosures. Viu em inglês? Perfeito. Enclosures. Né? Que nada mais é que significa cercamento dos campos. O que o governo faz? Pega as terras que eram comunais, que eram comuns, cercam e doam para os grandes criadores de ovelha. Por que ovelha? Porque ovelha, não é, subentende lã. Lã, matéria-prima para a indústria têxtil. Então você tem o quê? Você tem matéria-prima e outra coisa também dos enclosures. As pessoas que estavam na terra vão ser o quê? Expulsas. E vão para onde? Para a cidade. Então você tem, através de uma lei, você tem matéria-prima e você tem mão de obra. Então o que nós temos na Inglaterra? Um governo que incentiva dinheiro, matéria-prima, mão de obra. Tá faltando duas coisas, Fredão. Duas coisas. Primeiro, fonte de energia. Correto? A Inglaterra tinha abundância também. Abundância de carvão mineral, que é a principal fonte de energia nesse momento. Ok? Carvão mineral. A Inglaterra tem grandes jazidas de carvão mineral. E a Inglaterra, por ser uma ilha, ela também é favorecida pela sua localização geográfica. Escoar muitos rios, produção. Né?
né? Além de ter uma esquadra naval perfeita. Então tá vendo que tudo levou a Inglaterra ao quê? A esse pioneirismo. E assim, Né? Melo, as coisas convergem tanto para um ponto só, que inclusive, por exemplo, o fato da Inglaterra ter uma esquadra naval muito desenvolvida, provocou, de certa forma, você me corrija se eu estiver errado, uma concentração de capital baseada até em um dos corsários, né? Que, em nome do Estado, eles usavam um tipo de pirataria para roubar de outras nações, não é isso? E acabavam acumulando capital, né? Deixa eu te falar uma coisa. No século XV, Fred, o governo inglês, ele legaliza a profissão de corsário. Ou seja, eu vou roubar em nome do Estado. Eles vão receber um documento do rei, né, do rei ou da rainha, quem governasse a Inglaterra, chamada de Carta do Sorgo. Essa Carta do Sorgo dava, tá, à pessoa a elevação dele de pirata a corsário. Que tudo aquilo que ele conseguisse saquear, uma parte era do Estado inglês, outra parte era dele. Então olha a loucura. Isso favoreceu o enriquecimento ainda mais da Inglaterra, né? Exatamente. Outra coisa, Melo, outra coisa. As pequenas propriedades daquela época, elas sofriam muito com uma questão. Em certas épocas do ano, as criações de ovelhas sofriam muito. O pessoal, né, eles mesmo que eles quisessem criar ovelhas, eles tinham muita dificuldade. E aí o que aconteceu? Houveram novas tecnologias, né? Houve uma inovação agrícola que possibilitou essas novas tecnologias que o rebanho de ovelha continuasse se desenvolvendo durante todo o ano, certo? Só que os camponeses não tinham dinheiro para instalar essas novas tecnologias, né? E isso foi por isso um dos motivos pelo qual o rebanho inglês cresceu tanto. A lei de cercamento deu essa terra para quem tinha dinheiro para investir também, né? Exatamente. E criando um nicho populacional nas cidades que vai servir de mão de obra barata para as indústrias, né? Então você tem a Inglaterra nesse momento como pioneira. E aí, Fred, o que eu acho interessante nesse processo de revolução é justamente a questão da evolução tecnológica e a criação dessas máquinas. Porque quando eu falo para os meninos da Revolução Industrial na Inglaterra, já na segunda metade do século XVIII, eu já falo para eles de máquina a vapor, entendeu? Eu já falo para eles de máquina a vapor. Então eu não volto para poder falar daquelas máquinas primitivas, né, que nós tivemos. A gente fala já da máquina a vapor, a gente fala de locomotiva, né? Porque na primeira Revolução Industrial, o que é interessante, Fred, é que a primeira Revolução Industrial ela dura mais ou menos uns 100 anos, de 1750 a 1850, é o marco histórico mais confiável. Então, para poder fazer o escoamento dessa produção, primeiro, o principal, navios, correto? Então você tinha que ter uma esquadra naval muito desenvolvida. E a outra, para fazer esse escoamento interno, dentro do continente europeu? Ferrovias. Para fazer ferrovias tem que ter locomotiva. Olha o surgimento da locomotiva. Só que antes disso tudo, uma coisa que você falou que é bem interessante, que a Revolução Industrial não significa o início das indústrias. As máquinas já existiam. E naquela época, quando as pessoas tinham aquele processo que era manufaturado, né, das mercadorias, que existiam os mestres tecelões, né, que praticamente geriam todo o processo, eles tinham a mão de... todo esse processo dependia muito da mão de obra, né? Certo? Era uma coisa artesanal mesmo. E aí, antes de surgir as máquinas a vapor de tudo isso, surgiram, por exemplo, um cara chamado James Hargreaves, ele criou a primeira máquina de fiação. O Hargreaves criou uma máquina, para você ter uma ideia, ela começava a fazer, ela fazia o trabalho de 100 homens, o trabalho de fiar aquilo que era totalmente manual. Uma criança girando uma manivela fazia o trabalho de 100 pessoas, certo? Edmund Cartwright, ele desenvolveu o tear mecânico, né? Que era um tear que aí sim já envolvia uma mão de obra que não tinha nada a ver com a mão de obra, com a força humana, né? Aí eu não precisava mais das pessoas. Fala. Quando se cria o tear mecânico, né? Essa criação do tear mecânico, ele foi... E aí o aluno, os meninos têm que entender o seguinte, quando eu falo de um tear mecânico,
Eu não estou falando de uma máquina do tamanho da sua mesa de computador. É muito grande. Estou falando, por exemplo, do tamanho da parede de uma sala de aula, por exemplo. Correto? Eram máquinas gigantescas. É esse tamanho que nós estamos falando. Eles usam para fazer essa máquina Newton, né, esses físicos que surgiram séculos antes aí para poder criar essa questão dessas máquinas. Porque quando você fala assim máquina mecânica, na minha cabeça eu lembro de física mecânica. Eu lembro de rodando, eu lembro de engrenagem de máquina. Tô certo nessa questão ou tá certo, tô viajando? Tá certo. As ideias de Newton vieram ali para o final do século XVII, né? O estear mecânico foi por volta de 1780, já o final do século XVIII. Então, quando a gente pensa o seguinte, que estear mecânico, agora olha a ideia. A ideia que a gente tem é da implementação da máquina a vapor, mas esse primeiro tear mecânico não era vapor, ele era movido a água, certo? Então, além dele ser gigantesco, ele precisava de uma fonte hídrica, que a Inglaterra tinha muito, né? Então, as primeiras tentativas de transformar esse processo, que era um processo manual e caseiro, vamos dizer assim, em algo bem maior, foi praticamente implantar essa questão hídrica. Eu precisava da indústria. Então, as primeiras indústrias precisavam dos rios, né? Mas isso durou muito pouco, porque nós tínhamos outro problema. Você falou que para tudo isso nós precisávamos de quê? Combustível, né? E a extração de carvão, a Inglaterra tinha uma mina, uma reserva de carvão gigantesca, mas tinha um problema. A maioria dos lugares da Inglaterra onde extraiu o carvão, tá chiando aí? É o meu aqui, Melo? Não, tá tranquilo, tô ouvindo legal. Ah, beleza. Seguinte, as primeiras minas de carvão, elas inundavam com muita facilidade. Então as pessoas estavam lá extraindo carvão, aí elas tinham que parar, tinha minas que ficavam paradas durante meses para as pessoas conseguirem tirar a água lá de dentro, para depois voltar a extrair o carvão. Justamente porque a Inglaterra tem uma malha hídrica gigantesca, então o solo, a questão hídrica ali é muito fácil, né? Então os caras começavam a furar rapidinho e minavam a água, certo? Os lençóis ali eram atingidos muito facilmente. Então eu tinha que tirar aquela água dali para depois começar a extrair carvão. E aí, como nesse fala, processo... Para tirar a água, como fala? Tinha que... Como que é o nome desse processo? Drenagem. Drenar, isso. E aí, olha só, nesse momento, dois caras foram extremamente importantes. Dois caras. Um cara chamado Newcomen, certo? Foi muito importante nesse momento, porque Newcomen, ele criou uma máquina, não foi só ele pegou uma ideia, né, que já existia desde lá, né, de Herão de Alexandria, que é transformar o calor em energia mecânica, certo? Newcomen pega essa ideia e cria uma máquina capaz de extrair a água dessas minas, certo? Já havia uma máquina, só que essa máquina só conseguia levar água por uma altura de 5 metros. Então ela praticamente não resolvia o problema. Newcomen aperfeiçoa essa máquina, certo? E faz com que ela consiga tirar a água das minas a uma profundidade de 50 metros. Então esse processo de drenagem fez com que a extração de carvão aumentasse exponencialmente. Então, o que os donos das minas começaram a pensar? Cara, o meu processo agora é muito mais rápido, eu vou produzir muito mais, eu vou ganhar muito mais dinheiro porque agora tem uma máquina. Então, eles começaram a entender que investir em tecnologia significava aumentar os lucros. Foi a partir das minas de carvão que tudo isso acontecia, certo? Quando veio a questão do tear mecânico, que o cara falava assim, olha, eu criei um tear mecânico que faz o trabalho de 100 pessoas, rapidamente os burgueses cresceram o olho, falaram, como assim? Então aquele processo lento, manufaturado e tal, agora pode ser feito em uma escala muito maior. Pois é, aí tem um detalhe importantíssimo, que não é tema da nossa aula, mas eu acho bom a gente só citar. Com o desenvolvimento tecnológico, que é algo extremamente positivo, nós temos também o lado negativo desse processo, né? Que nós estamos falando assim, né, da descoberta de máquinas, de locomotivas, né, lá para o finalzinho do século XIX,
carro, né, automóveis, né, com Otto, quando cria o motor a gasolina, Rudolf Diesel, né, o Benz, né, então esses caras vão pensar nessa possibilidade. A gente não pode esquecer que enquanto essas máquinas que recebem tecnologia a todo momento fazem com que a produção aumente, proporcionalmente ao aumento dessa produção, você tem o lado negativo, que é o quê? Desemprego. Não é? Exploração da classe operária. Não é? Então, assim, que vai dar origem a um outro pensamento, a outra forma de analisar a Revolução Industrial, que é o viés social, né? Que a gente está falando da Revolução Industrial do ponto de vista econômico, tecnológico. Nós não estamos falando da Revolução Industrial do ponto de vista social, né? Então, vale lembrar os meninos que tem esse lado positivo e tem um lado negativo, né? Que vai chegar no seu auge lá com Karl Marx, né? Baseado em tudo isso que aconteceu, né? Século XIX, né? Deixa eu só pontuar uma coisa, Fred. Só pontuar uma coisinha, que é o seguinte. Ó o Vinição. O Vinição tá aí, ó. Beijo, Vinícius. Vamos só pontuar uma coisa, para você ter uma ideia. Quando eu falei para vocês da Inglaterra, né, como a celeiro dessa produção industrial, dessa revolução industrial, isso está acontecendo por volta de 1750. Mas a Inglaterra antes, tá, na década de 30 do século XVIII, ela já cria um órgão governamental para pensar e desenvolver tecnologia. Tá? Isso eu estou falando do quê? Na Inglaterra, na primeira metade do século XVIII, 1730. Para fazer uma comparação, Fred, olha o que acontece. Lindão, Na França, vai ser criada uma escola chamada Escola Politécnica. Tá? Escola Politécnica. Vai ser criada em 1894. Tá? 1894. Ou seja, a França querendo correr atrás do prejuízo, né? Exatamente. Por isso que o Napoleãozinho faz o quê, meu irmão? Assume o poder e quer dominar todo mundo. Por quê? Porque ele quer chegar perto da Inglaterra ou ultrapassar a Inglaterra. Ô Melo, só uma outra coisa. Você citou aí o fato das máquinas serem gigantescas. Então a pessoa não podia ter uma máquina dessa dentro de casa. E ela custava muito dinheiro. Então foi a partir desse momento, eu acho que pela primeira vez, nessa história recente aí da Inglaterra, que os trabalhadores se viram obrigados a sair de casa, ou seja, trabalhar num lugar e morar em outro, né? Porque nesse momento, até esse momento, eles trabalhavam em casa. Então, quando houve a criação das indústrias, tá chiando aqui, brother. Quando houve a criação das indústrias, os trabalhadores tiveram que ir até a indústria. E o problema é que o transporte era extremamente escasso, era complicado, né? Apesar da Inglaterra ser favorecida, não era um transporte das pessoas poderem ir e vir todos os dias. Então começou a surgir um problema gigantesco, né? Que é a questão da urbanização desenfreada e descontrolada, né? Exatamente. Tá vendo, cara? Eu não sei se... Essa é a minha opinião. Eu não gosto de ficar falando as minhas opiniões, mas... o meu conhecimento histórico me leva a crer, o Fred. O quê? Carlos, um beijo para nós. O Carlão. Fiz uma live maravilhosa com ele, com o pessoal do curso. Hoje, a primeira live do dia foi eu e o Carlão. Nós falamos sobre pró-álcool. Imagina, velho, que massa. Tanta tem massa, né, velho? Tanta coisa doida aí. Aí ele entrou com a parte química, eu tenho com a parte histórica da época da ditadura militar. Foi muito louco. Foi muito massa. Então, Fred, eu tava pensando... eu acho que até me perdi. O que eu ia falar? Seus conhecimentos, sua opinião pessoal. Tá. Para você ter uma noção, assim, pelos meus conhecimentos que a gente acumula aí durante um tempo, né, que são pouquíssimos. Muito tempo. Muito tempo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que talvez a Revolução Industrial... Marcela linda, beijo. Beijão, Marcelinha. Talvez a Revolução Industrial tenha sido a revolução mais importante, né, do mundo, tirando a Revolução Agrícola, quando se começa a exercer a agricultura.
Mas a Revolução Industrial, cara, ela trouxe proporções mundiais em todas as estruturas, em todos os setores da sociedade. A Revolução Industrial, ela modificou a política, ela modificou a economia, ela modificou as relações sociais, ela modificou as relações de trabalho, ela modificou a cultura, né? Você tem a Belle Époque, né, com a manifestação cultural nascida em função da Revolução Industrial. Então, assim, e o que fica mais fascinante, Fred, ainda, é você entender que ela começa na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e no Brasil você só tem isso no início do século XX. Então, assim, cada momento e cada território tem a sua especificidade, né? Ô, Melo, e assim, deixa eu te dar o meu ponto de vista. Se eu estiver errado, você pode falar, por favor. É só uma questão que eu acho. Por exemplo, hoje isso afeta diretamente a nossa organização, né, de tudo. Cafezinho, valeu, brother. A nossa organização, por exemplo, na minha opinião, os Estados Unidos só é o que é por causa desse processo que aconteceu na Inglaterra. Então, é o seguinte, a evolução que foi feita a partir dos conceitos, de tudo isso que você falou, além dos conceitos científicos, que teve uma evolução gigantesca, isso já caiu. Olha o que a Marcela está falando, Fred. Só se não perde aqui, olha aqui a Marcela. Revolução Industrial é um excelente repertório social para usar na redação, justamente porque encaixa em vários assuntos e temas. É isso mesmo, é muito Marcelinha, amplo, né? Se tivesse jeito a gente fazer essa aula, entrar aí a Marcela, entrar mais outros professores, seriam maravilhosos, né? Mas a gente pode... Vamos fazer presencialmente. É até difícil falar sobre isso tudo em 50 minutos. Melo, aliás, já foram 40, viu? Nossa! Né? E a gente começou minutos? Agora. E a gente já começou agora, né? Não, então pode falar das máquinas aí, dos negócios aí, pode ficar à vontade. Eu vou dar uma sintetizada aqui para não, né? Porque é o seguinte, eu falei sobre a bomba lá, né, que drenava a água das minas. Isso favoreceu o aumento da produção de carvão. A disponibilidade do ferro possibilitou que novas máquinas fossem criadas, e igual eu falei, a burguesia rica e cada vez mais enriquecida, né, principalmente pela exploração da mão de obra, né, que provocava problemas sociais gigantescos, ela começou a investir muito na questão do desenvolvimento científico. Então, nesse período, o desenvolvimento científico foi gigantesco, foi uma coisa surreal em relação às outras coisas, né? Então, assim, quando a gente para pensar, por exemplo, e algumas coisas, Melo, acontecia até por acaso, assim, sabe? Por exemplo, eu vou dar a ideia, qual que é o maior símbolo científico da Revolução Industrial? É James Watt, certo? Que alguns chamam de Watt, né? Eu falo James Watt mesmo. Então, James Watt, ele teve uma importância tão grande, e é o seguinte, a história de James Watt é bem engraçada. O pai de James Watt, ele consertava motores a vapor de barcos. E James Watt era um cara que era simplesmente curioso. Ele tinha muita curiosidade. O cara tá chiando aqui. Aí o seguinte... Não, tá bom. Ele era muito curioso e ele queria muito aprender sobre essas coisas. Quando ele teve contato com essa máquina, quando o pai dele pegou essa máquina para arrumar, essa máquina lá de uma mina que extraía, que drenava água, ele percebeu um erro nessa máquina, certo? Porque a máquina era a vapor, então o que acontecia? Ela tinha que elevar a temperaturas muito altas e de uma forma muito lenta. Nós chamamos de rendimento de uma máquina térmica a quantidade de energia, a quantidade de calor que ela consegue transformar em algo útil. Um exemplo bem simples, meninos. Se eu vou fornecer 1000 joules de calor, e desses 1000 joules eu consigo aproveitar só 100 joules para virar algo útil, quer dizer que 900 joules vão embora. Então entrou 1000, eu usei 100 e 900 foi embora. Ele começou a perceber que ele poderia triplicar o rendimento dessa máquina. E olha a ideia, Melo. Peraí, então se entrar 1000 joules, eu em vez de usar só 100, eu vou usar 300. E eu só vou perder 700. Com isso, eu vou precisar de menos carvão, eu vou precisar de menos combustível. Então eu vou melhorar muito o rendimento da minha máquina. Eu vou fazer com que minha máquina se torne cada vez mais eficiente e, detalhe, mais rápida também. E a burguesia achou lindo isso aí, né?
Quando você fala que a máquina aproveita 100 ou 300 de 1.000, 700, 900 vão embora. Vão embora para onde? Para uma fonte fria. Porque lembra que eu falei lá no começo da aula que nós temos uma fonte quente e uma fonte fria, certo? Por exemplo, Melo, nos dias de hoje você pode fazer isso de uma forma bem simples. Um carro, ele usa um tipo de combustão, é uma combustão interna, um processo totalmente diferente do que era usado naquela época. Porém, o carro também, ele usa calor para gerar movimento. Mas a gente percebe, quando um carro, por exemplo, está em uso muito tempo, se você encostar a mão no capô, você vai perceber que o capô está quente. Se você abrir, ou então lá no escapamento, você sabe que sai os gases, e aqueles gases saem com uma temperatura mais alta, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que não pode encostar no escapamento de uma moto, né? Porque aquilo ali está bem quente, né? Tem gente que já queimou com isso aí e tal. Então é o seguinte, quando você pensa que ali dentro tem um lugar onde eu estou queimando carvão, certo? E o próprio ambiente seria a fonte fria. Esse calor é jogado embora, ele é desperdiçado. Entendi. Certo? E não tem então como eu sempre preciso de duas pegar fontes. Isso aí para poder reaproveitar? Então, nessa época, esse processo não existia. Eu não conseguia aproveitar, esse calor que ia embora era perdido. Isso aí foi feito. Existe. Hoje existe. Hoje Fórmula nós utilizamos. 1, tô errado? Na Fórmula 1 existe o KERS, né? O KERS, ele usa até o calor gerado na frenagem, certo? Então hoje a gente aproveita ao máximo. O motor de combustão interna, ele já aproveita muito melhor esse calor gerado, tá? Mas quem foi um dos primeiros, olha para você ver, tanto que foi interessante. Um dos primeiros a otimizar esse processo foi um cara chamado Carl Alval, certo? E o outro chamado James Pearson. Esses caras, eles criaram a turbina a vapor, certo? A turbina a vapor deu origem, por exemplo, às máquinas de guerra. Porque aí esse processo ficou extremamente otimizado. Até pouco tempo atrás, navios, submarinos, usavam esse processo de turbina. Hoje eles usam, mas não mais... Calma. Não dá spoiler não, que essa aula nós vamos fazer no 9º ano. Tá, depois a gente vai fazer. Não, ô Melo, para encerrar a minha parte bem rapidinho, é o seguinte. James Watt aperfeiçoou a máquina, que pôde ser usada com mais eficiência, gastando menos e mais rápida. Isso acelerou ainda mais a Revolução Industrial Inglesa. Isso, exatamente. E aí, meu querido, a gente fecha, né, que já 5h46, né, eu acho que nós já dá pra gente falar mais... Dá pra gente falar mais 2 horas aqui, fácil. Fácil. E nós eu fui assim, nós fomos até ali a segunda revolução industrial, porque nós não falamos de petróleo, não falou de energia elétrica, né? Não falou da metalurgia, da siderurgia. Então, assim, você vê que tem assim uma gama de assuntos relacionados que a gente pode pegar um professor de química, um professor de matemática, né, um professor de redação, não é isso? E a gente pode ficar aqui até o tempo que for, né, meu irmão? Ó, o pessoal tá falando que a gente pode ficar até às 6. Pode, né? Eu ficava até às 10 fácil. Pena que nós temos uma reuniãozinha agora às 6 horas com o colégio, né? Pra gente poder definir algumas estratégias para a semana que vem, não é? Senão a gente ficava mesmo. Eu tô dentro de casa, o Melo também. Falar com vocês é o maior prazer do mundo, né? A única coisa que eu tenho que fazer agora à noite é janta. Ô Melo, na sua específica, quando você fizer a sua específica, você vai me convidar pra gente ter essa aula. Eu quero 3 horas pra gente falar tudo isso, né? E a gente vai falar isso de uma forma bem mais... Gesté, nós 3, imagina? Beleza. Pra mim vai ser maravilhoso. Eu tô me oferecendo, mas se vocês fizerem o convite, eu vou ficar honrado. Que isso, rapaz. Você sempre é bem-vindo. Precisa alguém convidar. Ai, meu irmão. Então, fechamos aqui, né? Mais um bate-papo com os meninos, né? Eu acho que foi legal pra caramba, né? E eu gostei pra caramba. Eu acho que assim, de maneira bem rápida, né? Bem resumida e tal, mas eu acho que já deu pros meninos dar uma abertura na mente aí para certos assuntos, algumas coisas que eu acho que são importantes. Nós vamos estar falando disso em sala de aula depois, né?
Galera, e assim, o paralelo que eu queria traçar com vocês em relação à tecnologia e esses conceitos sociais é o quanto, de forma desenfreada, quando a questão econômica é colocada em primeiro plano, como isso gera problemas sociais que podem ser devastadores, né? A população em si foi muito sacrificada por isso, mas a culpa não é da tecnologia, a culpa é a forma com que as pessoas usaram a tecnologia, certo? A tecnologia ela foi favorecida pela ambição das pessoas, né? Mas essa tecnologia também trouxe coisas muito boas, né? Por exemplo, o acesso a produtos, né, foi possível por causa disso. Antigamente, só ricos poderiam consumir certos tipos de produtos, porque era uma questão extremamente lenta, então o valor agregado era muito alto. Mas não adianta nada a mercadoria ser barata e o pessoal não ter dinheiro nem para comer, né? É isso mesmo. Então, beleza, Fredinho. Foi show. Vamos fazer a... Meninão, calma. Vamos fazer a posezinha pros meninos tirar a fotinho, cara. Ah, é? Tem que ter a foto, E, ó, nós dois grandão, gordão, tem que ser assim, ó. Coraçãozinho. Vai lá. Show de bola. Muito bem. Deu certo? Meus queridos, foi um prazer estar com vocês, tá? Prazerão muito grande, tá? Tá com Obrigado, vocês. galera. Obrigadão, viu? Você entra no terceiro amanhã? Não, essa semana eu acho que eu não entro mais, não. Você encerrou? Encerrei. Deixa eu ver se eu entro aqui com os meninos. Eu acho que... Não entro. Eu entro no curso. No curso você entra? Eu não sei, Melo. Eu tenho que olhar no meu cronograma aqui. É tanta coisa. Eu acho que... o Lucas está perguntando assim, ó. Foi por causa dessas problemáticas que surgiu o movimento ludista? Tanto o movimento ludista, Lucas, como o movimento cartista, tá? Cartista. São movimentos sociais frutos da Revolução Industrial, beleza? Isso aí já é a parte mais social da Revolução Industrial. Amanhã eu entro, Fred, no curso, eu e o Marco Aurélio, História e Geografia. Melo, só cabe assim, nossa, tanta coisa a gente quer falar. Só uma coisa, para falar que essas revoluções sociais só não foram mais violentas e não foram mais problemáticas na Inglaterra devido à percepção do parlamento de que eles deveriam flexibilizar algumas coisas. E houveram, sim, de forma muito tímida, mas houveram algumas leis, como, por exemplo, proibição de mulheres e crianças com menos de 10 anos nas minas. Depois, a lei das 10 horas, né, fazendo com que as pessoas não extrapolassem cargas horárias. Isso aí veio com o que eu falei aqui agora, Fred, o movimento cartista. Por que é chamado de movimento cartista? Uma série de reivindicações trabalhistas foi enviada por parlamento inglês, em forma de uma carta, não é? E aí isso fez com que nós tivéssemos, não é, o processo de melhoramento, ou pelo menos uma tentativa de leis trabalhistas nascendo nesse momento. Não é isso? E aí foi onde surgiu, né, no final do século XIX, os sindicatos, né, a legalização dos sindicatos, né? Exatamente. Então, beleza, Fredinho. Beijão, Gadão. Beijo pra Vamos lá, você, senão a gente perde nossa reunião. Depender da gente fica aqui até amanhã falando. Beleza. Galerinha, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a gente aí, tá? Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, tá? Ó, foi massa, ótimo. Um beijão pra vocês. Falou, meu lindo. Obrigadão mais uma vez. Falou, Você é um parceiro do coração. Tamo junto. Falou, meu irmão. Fique com Deus. Tchau.